Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é As Bênçãos de Deus para o Homem. O nosso texto bíblico está no livro de Provérbios, capítulo 10. Dá uma paradinha, faça a leitura e aí nós vamos seguir até a conclusão da nossa lição de hoje, ok? Eu vou ler o versículo 22, que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é renovar a fé nas promessas de Deus para a sua vida, crendo que você não foi criado para o insucesso. Segundo objetivo é abençoar as pessoas com as dádivas recebidas de Deus, assim como fez Abraão, que foi abençoado pelo Senhor para ser uma bênção às gerações vindouras. E terceiro e último objetivo é celebrar as bênçãos divinas juntamente com a família da fé. Pois bem, amados, no que tange as bênçãos que alcança o homem em sua inteireza, vem à mente um texto bíblico que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Veja só, nesse verso, Davi, em um ato flagrante de densa devoção, ele expressa o anseio que o seu corpo e a sua alma têm do Senhor. O texto, irmãos, nos traz a ideia de totalidade, de integridade, ou seja, do homem como um ser pleno. Como o grande rei de Israel, aprendemos que ao buscar a Deus como resultado e de maneira abrangente, encontramos também satisfação, exultação, júbilo e segurança. Nesta lição, nós vamos descobrir, vamos discorrer, melhor dizendo, sobre as bênçãos do bem-estar, do descanso e da salvação, destinados a nós, os salvos, como seres plenos que somos. Primeiro tópico da lição, ele fala sobre a bênção do bem-estar. E aqui tem 3 pontos importantes, A cura em uma perspectiva teológica, a cura física e a cura integral. 3 de João 1,2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Conhecido nas Escrituras como o apóstolo do amor, João, ele deseja nesse verso, irmãos, prosperidade aos filhos de Deus. E detalhe, ele destaca a saúde como uma das principais bênçãos destinadas ao ser humano. E aqui é importante destacar que ele, o ancião, não se refere apenas à saúde física. Ei, meu irmão, fato é, Deus promete saúde e cura para o seu povo. A palavra de Deus, ela é clara. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15. Aí quando chega em Salmo 103, o que ele diz? Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Ou seja, cura e saúde é promessa de Deus para o seu povo. Ainda dentro desse primeiro tópico, nós temos a cura em uma perspectiva teológica bíblica. Meu irmão, de um modo geral, as doenças, elas geram no ser humano um sentimento como medo, incerteza. Produzem tensão tanto no doente quanto naqueles que com ele convivem. Provavelmente tal quadro se instaura porque as enfermidades rememoram a condição de finitude do homem.
Além disso, elas costumam trazer consigo algum tipo de restrição física ou emocional, mesmo as reputadas como simples, interferindo dessa forma na qualidade de vida da pessoa. O que faz com a pessoa, limita a pessoa e, em alguns casos, isola ela do convívio social. O foco nos males que assolam o ser humano, contudo, deve ser pedagógico. A pergunta é: quais ensinamentos podem ser extraídos das aflições vivenciadas? E aqui é válido considerar o espinho, na carne do apóstolo, porque este serviu para o propósito de frear a possível soberba de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. E sempre que se fala nesse assunto, a pergunta é: o que era o espinho, na carne de Paulo? A Bíblia não diz o que era esse espinho. Apenas sabemos que o espinho na carne atormentava o apóstolo e sabemos também que Deus não o retirou. Apesar de lhe causar muito sofrimento, o espinho na carne ajudou o apóstolo Paulo a se manter humilde. Paulo, ele recebeu o espinho na carne depois de ter tido uma visão gloriosa do paraíso, cara. Talvez, fosse esse o motivo que Deus não retirou dele o espinho, para que ele não se tornasse arrogante ou se sentisse superior por causa da revelação que Deus tinha dado a ele. Paulo sofreu muito com o espinho na carne. A Bíblia diz que ele orou algumas vezes e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Ou seja, Deus não retirou o espinho na carne de Paulo, mas ajudou Paulo em sua fraqueza. Não há mais nenhuma referência ao espinho na carne do apóstolo. Por isso, ninguém sabe o que realmente era. A Bíblia não diz se o espinho na carne estava ligado a alguma doença ou eram as perseguições que Paulo sofreu ao longo da sua vida. Mas conhecemos alguns fatos importantes sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Primeiro, ele era de ordem espiritual. A Bíblia diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Segundo, tinha o efeito físico, ou seja, o espinho afetava a carne, o corpo de Paulo de alguma forma. E essa não é a primeira referência a um problema físico causado por um problema espiritual. Olha Lucas capítulo 13. Terceiro, era ruim demais. O espinho na carne atormentava o apóstolo e o apóstolo queria se ver livre daquilo. Quarto, Deus permitiu. O sofrimento de Paulo tinha um propósito. Deus não o livrou do sofrimento, mas ajudou a crescer com essa experiência. Aí nós temos o outro ponto da nossa lição, que fala sobre a cura física. Os textos vétero e neotestamentários documentam a ação de cura promovida pelo Todo-Poderoso em favor do seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, temos o caso de Abimeleque, Gênesis 20, os filhos de Israel, Números 21, Moisés, Êxodo 4, Miriam, Números 12, Naamã, 2 Reis, capítulo 5, Ezequiel, 2 Reis, capítulo 20. E no Novo Testamento, o filho do oficial, João 4, o paralítico de Betesda, João 5, a sogra de Pedro, Mateus 8, o leproso, Mateus 8, a mulher paralítica curvada, Lucas 13, o cego Bartimeu, Marcos capítulo 10. Ou seja, nada mudou. Ele curou no Antigo Testamento, ele curou no Novo Testamento, e Deus, irmãos, ainda cura hoje em dia. Deus tem poder e ele não muda. Ele pode fazer milagres e curar doenças incuráveis mesmo nos dias atuais. Mas Deus também sabe o que está fazendo quando não cura. A maior cura que Deus oferece é a cura da morte. E a pergunta é: ainda podemos receber cura divina nos dias atuais? Claro que sim. Deus ainda cura milagrosamente. Não há nada na Bíblia que
sugere que a cura era algo só para o tempo dos apóstolos. Deus gosta de nos abençoar de muitas maneiras e às vezes Ele nos abençoa curando. Algumas pessoas até recebem o dom de cura para a edificação da igreja. Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 12. Não há nenhuma fórmula mágica para receber a cura de Deus, mas é importante ter fé. A Bíblia recomenda que, quando uma pessoa está doente, deve-se chamar os líderes da igreja para orar. A oração feita com fé, segundo diz Tiago capítulo 5, pode curar o enfermo. Agora, Deus também pode curar, e isso tem que ficar muito claro, por meios naturais, com médicos, cirurgias e outros tratamentos. Se você está doente, meu irmão, procure ajuda médica. Deus pode orientar os médicos para encontrarem a solução. Então, não despreze a medicina, que é, na verdade, uma grande bênção de Deus. E a pergunta também, que sempre se faz quando o assunto é cura, é: e quando Deus não cura? Porque, na verdade, né, irmãos, não podemos ignorar o fato que Deus nem sempre cura. E não é tão simples quanto falta de fé. Uma pessoa pode ter muita fé no poder de Deus, mas continuar doente. O apóstolo Paulo tinha o dom de cura, mas não curava a todos. Deus não curou o seu amigo Timóteo, que era como um filho para ele. Timóteo foi um líder da igreja de Éfeso, um grande homem de fé. O apóstolo Paulo teve uma doença que teve que ser tratada onde? Na Galácia. Deus usou essa doença para dar a Paulo a oportunidade de pregar aos Gálatas. Gálatas capítulo 4 fala sobre isso. Mesmo quando Deus não cura, Deus está conosco, cuidando da nossa vida. Ele não nos abandona no sofrimento, mas nos ajuda a encontrar força para superar as dificuldades. Pode não parecer, mas Deus tem um plano e vai fazer o que é melhor. Outra coisa que não podemos esquecer, irmãos, que uma cura maior do que a cura física é o que Deus tem preparado para nós. Nosso corpo não dura para sempre, mas cedo ou mais tarde todos nós morreremos. Podemos receber muita cura ao longo da nossa vida, mas no fim, nada disso terá importância se o nosso coração estiver doente com o pecado. Jesus veio para nos oferecer uma cura maior, a cura para o pecado que gera a morte. É o que ele fala em Romanos capítulo 6. Pela fé e o arrependimento podemos receber a cura e ter a garantia da vida eterna. Um dia, irmãos, não haverá mais doença nem dor. Sabe por quê? Porque nós viveremos para sempre com Jesus no céu. Aí, ainda dentro desse primeiro tópico, ele vai falar sobre a cura integral. Irmãos, um dos milagres operados pelo Senhor Jesus aconteceu na cidade de Cafarnaum, tendo como protagonista um homem paralítico. Esse texto ele é muito forte. Diz que Jesus ele se encontra com um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se, diz o versículo 7, e foi para casa. Esse verso de Mateus, ele é tão forte que menciona em que dimensão o Senhor Jesus operou o milagre da cura. Primeiro, na dimensão psicológica.
O que ele fala para ele? Filho, tem de bom ânimo. Eu não sei. Talvez a paralisia dele se dava por causa da enfermidade da alma, né? A falta de ânimo, né? O desânimo, né? É uma doença emocional. Aí Jesus vai para a dimensão espiritual. Ele diz, perdoados são os teus pecados. Sabe por quê? Porque a mais devastadora doença da alma é o pecado. João 8, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E nós falamos no vídeo passado que a iniquidade, ela tem poder de abrir portas e entradas para outras enfermidades. Aí Jesus, além de alcançar a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, ele vai na dimensão física. Ele diz, levanta e anda. Caramba, isso aqui é poderoso demais. O Senhor, né, o Deus Todo-Poderoso, ele ocupa-se em alcançar o homem em sua plenitude. Aí nós temos a bênção do descanso, que é o segundo tópico da nossa lição. A palavra de Deus, ela diz assim, amados, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo de número 11. Talvez você tem estado cansado, não só fisicamente, né? Porque o cansaço físico pode ser resolvido com uma boa noite de sono, mas há um cansaço mais complicado, é o cansaço emocional, né? Que é a fadiga, que sobrecarrega. É claro que Jesus, né, quando fez esse convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele não está pensando prioritariamente nesse cansaço físico, mas é esse cansaço que o pecado produz. É essa angústia que vai sufocando você. É esse desespero que vai tomando conta da sua vida. É essa fuligem emocional que vai grudando na sua alma e vai tirando o brilho dos seus olhos. Vai arrancando de você o vigor para a vida. Então, hoje, Jesus quer tratar com você deste assunto importantíssimo. Aqui é um convite de Jesus, amados. O convite é claro, eloquente, pessoal, e é para você. Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Caramba, irmãos, neste mundo cada vez mais violento, as pessoas cada vez mais egoístas, as famílias cada vez mais enfraquecidas, o país cada vez mais mergulhado em crise, né? E mais crise, e mais crise. Você olha para o cenário mundial e não vê uma janela aberta. Você não consegue ver uma luz no fundo do túnel. Os países ricos, os pobres, todos mergulhados em crise. E as pessoas, elas ganham dinheiro e, não tendo sentido para a vida, tiram a sua própria vida. É impressionante. As pessoas mergulhando na droga, pessoas mergulhadas no misticismo, pessoas adorando ídolos vãs. Você olha para esse cenário cinzento e diz, estou cansado, estou cansado. Então, é para você esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você está cansado e sobrecarregado com muitos pesos, né? A ansiedade, o medo, a angústia, o desespero, a solidão, o vazio. Talvez você está cansado dos seus pecados. Você bebe todas as taças dos prazeres e sai muito mais frustrado ainda. Você bebe, se embriaga e volta mais amarrotado para casa ainda. Você curte todos os prazeres da vida e fica mais sem sentido de viver ainda. Sabe por que isso? Porque isso não dá significado à sua história. Se você está frustrado, cansado, sobrecarregado, esse convite é para você. Mas talvez também você tenha uma vida boa. Você é uma pessoa íntegra, trabalhadora,
honesta, cuida bem da família, é respeitado pelos amigos, tem uma vida humanamente falando toda certinha, mas essas coisas todas não estão trazendo satisfação a você. Sabe por quê? Porque existe um vazio dentro do ser humano com o formato de Deus. Coisas não satisfazem. Dinheiro não satisfaz. Amigos não satisfazem. Nem a família. Necessidade você tem é de Deus. Você precisa de Deus. E se você está sobrecarregado, esse convite é para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Agora veja que não é apenas um convite. Aqui também tem uma promessa de Jesus, né? Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ei! Jesus tem um descanso para você. Um descanso que uma noite de sono boa não consegue oferecer. Um descanso que férias em lugares mais bonitos do mundo não podem oferecer. Um descanso que remédios ansiolíticos não podem oferecer para você. Um descanso que as experiências mais deleitosas da vida não pode dar a você. Ô meu irmão, só Jesus pode acrescentar o que você está precisando. E sabe como ele faz isso? Perdoando os nossos pecados. O que cansa é o pecado, você sabia disso? Não é o trabalho. Trabalho é um deleite. Trabalho renova o nosso ânimo. Você chega cansado, deita, dorme, no outro dia você está novinho em folha novamente, mas o pecado cansa. O pecado escraviza. O pecado oprime, machuca, tortura. É um chicote impiedoso. É uma masmorra escura. E Jesus é o único que pode socorrer você, aliviar você, perdoar, libertar, transformar e fazer tudo novo na sua história. A verdade é que a alma foi atingida em cheio pelo aguilhão da morte. As primeiras consequências da queda foram o medo, Gênesis 3. Não se pode negar, desde do Éden, né, decepções, traições, derrotas, frustrações e intranquilidades associadas à busca por sobrevivência, tanto pessoal como familiar, constituem-se ingredientes capazes de causar debilidade, cansaço ao corpo e à alma. Por isso que Jesus fala: vinde a mim. Aí nós temos outro ponto da lição: o descanso para o corpo. O que diz a palavra? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3. Sabemos, irmãos, que há tempo para todas as coisas, mas nem sempre é fácil perceber a hora de ganhar e perder, de falar e de ficar calado, de rir e de chorar, de plantar e de colher, de planejar ou de deixar conforme o planejado. Por isso, devemos pedir a Deus que nos dê discernimento sobre as estações da nossa vida, a fim de nos adequarmos a ela e saber como agir e o que esperar, otimizando o tempo e os nossos relacionamentos e obtendo o melhor com os recursos que possuímos. A pergunta: você tem usado bem o seu tempo aqui na Terra? Tem equilibrado tempo de trabalho e de descanso? Tempo de lazer? Tem cuidado da sua saúde? Tem separado momentos para dialogar com Deus e receber dele vida, direção e inspiração para continuar a sua jornada e cumprir sua missão de que ele o incumbiu? Tem separado momentos para Deus, irmãos? Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, YouTube. Quantos perfis você possui? Quantas horas você passa navegando, ou melhor, em que momento do dia você não está conectado? E a pergunta é: em meio a tanta interatividade, conexões, entretenimento, você ainda encontra tempo para o cultivo espiritual?
Ou será que a pressa e as muitas preocupações diárias têm lhe roubado o sabor da pausa e da escuta? Aí nós temos o outro ponto, que é o descanso para a alma. E eu quero que você observe algumas atitudes que devem ser tomadas a fim de se obter descanso para a alma. Primeiro, apegue-se a Deus. Salmo 63, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Segundo, jamais duvide das promessas de Deus, irmão, jamais. Terceiro, busque conhecer os planos de Deus, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim aqui, esperei, Jeremias 29. Quarto, confie na provisão divina. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, Filipenses 4. Busque o livramento que há em Deus. O que diz a Bíblia? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Salmo 34. Lance o seu cuidado sobre o Senhor. A Bíblia diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55. Receba a paz que há em Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus, Filipenses 4. Tome posse, meu irmão, da bênção que há em Cristo. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aprenda com o Senhor Jesus. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Confie e dependa da graça de Deus. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Aí nós temos o terceiro tópico da lição, que fala da bênção da salvação. Sabe por quê? Dentre todas as bênçãos que podemos receber da parte de Deus, a salvação é a maior e melhor de todas. E recebemos não por méritos, mas pela graça. O que diz a palavra do Senhor? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A pergunta, o que devemos fazer para receber a bênção da salvação e assim abraçar a vida? A segunda pergunta, o que pode levar-nos a não receber esta tão grandiosa dádiva e dessa forma nos conduzir à morte eterna? Ô meu irmão, a palavra diz, pela graça sois salvos, meu irmão. No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem, no encontro transformante em que a criatura humana ela é restaurada. Através da graça, Deus confere ao homem a participação na vida divina, fazendo seu filho adotivo. A graça é um favor imerecido concedido por Deus ao homem, que dá condição à criatura de existir, abrindo-lhe o caminho para se relacionar com o Criador. A graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Jesus é a graça de Deus. Irmãos, como apropriadamente apontaram, os editores do Novo Testamento bíblico, comentado, eles disseram, não há nada que possamos fazer para obter a nossa salvação. Oh, meu querido, alguns sugerem que o dom de Deus modifica a palavra fé nesse versículo de Efésios 2. Portanto, Paulo está dizendo que nem a nossa fé em Deus provém de nós mesmos, ela é também um dom. Por isso, ninguém pode orgulhar-se de sua condição de membro do corpo de Cristo. Recebemos tudo do nosso Pai misericordioso e bondoso. Aí nós temos o outro ponto que fala duas portas, dois caminhos, dois destinos e dois grupos. Há duas portas. Primeiro, diz a palavra, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Segundo, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome. Meu irmão, celebre a sua grande e maravilhosa salvação como filho pródigo que retornou à casa do Pai.
Cante em plenos pulmões o hino da vitória. Como o salmista que expressou a sua gratidão a Deus, ele disse: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez muito bem. Eu quero concluir hoje, irmãos, dizendo o seguinte: nunca e jamais menospreze as dádivas que satisfazem os anseios do seu ser. Agradeça a Deus por todas as bênçãos recebidas. Deus te abençoe.